Graça, paz e saúde a todos. Quero falar com você hoje a respeito de dois tipos de pessoas: aqueles que ouvem e praticam e aqueles que ouvem e não praticam. Jesus fala a respeito disso quando ele está concluindo o famoso Sermão do Monte, em Mateus capítulo 7, a partir do verso 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Esse texto está inserido no final do Sermão do Monte, como já disse, e Jesus já havia dito que os seus discípulos eram bem-aventurados. Ele já havia dado uma série de observações a respeito da grande necessidade que eles tinham de demonstrar o caráter cristão diante da sociedade, sendo sal e luz. Eles também souberam de que Jesus ele não veio revogar a lei, pelo contrário, ele veio interpretá-la corretamente a respeito do homicídio, a respeito do adultério, a respeito dos juramentos, a respeito da vingança, a respeito do amor ao próximo. E tudo isso eles deveriam voltar à prática da justiça, não diante dos homens, não para aparecer diante das pessoas, mas diante de Deus que vê todas as coisas. Orar, dar esmolas, participar da vida religiosa como jejuns, também dedicando-se à vida espiritual acima da vida material, não lidando com os tesouros desse mundo, amando-os além de Deus. E isso também falando a respeito da ansiedade que eles não deveriam ter, mas que deveriam confiar no Senhor que supre todas as coisas. Ele fala então do dever de orar sempre, ele fala também das duas estradas, os dois caminhos, que eram também representados pelos falsos mestres e por ele que ensinava a verdade. O caminho certo era aquele que seguia os caminhos de Jesus. Mas Jesus ainda diz: embora vocês ouçam tudo isso, embora vocês pratiquem muitas dessas coisas diante dos homens, vocês na verdade têm que praticar diante de Deus e obedecer aquilo que Deus lhes diz. A palavra de Deus está dizendo aqui, meus irmãos, nesta parábola, de que nós temos as mesmas adversidades que as pessoas que não ouvem o Evangelho têm. Ou seja, os dois tipos de homens aqui, seja o que edificou a sua casa sobre a rocha ou aquele que edificou sobre a areia, todos eles recebem tempestades, rios inundando e também ventos fortes. Diante disso, nós não estamos isentos de passar pela pandemia, pelas dificuldades da vida, mas em meio a elas, se nós estivermos firmados no Senhor e crendo, ouvindo e crendo e obedecendo a Ele, certamente nós iremos ser felizes. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida e a sua família em nome de Cristo. Amém.